Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o meu canal que estreou na semana passada, e a minha intenção é soltar um vídeo toda quinta-feira às 9 horas da noite para vocês. Dessa forma eu mantenho a frequência dos conteúdos e vocês se beneficiam com o que eu posso ensinar aqui para vocês. Desde já agradeço muito que vocês tirem um tempo e venham assistir os vídeos aqui no meu canal. Muito obrigado mesmo. Então pessoal, o vídeo de hoje eu tenho a intenção de compartilhar com vocês a minha história no bodybuilding, que não foi nada fácil, uma história de superação, uma história de persistência. Muitas pessoas não conhecem a minha história, muitas pessoas me conhecem o atleta James Bond, mas muitas pessoas ainda não me conhecem, muitas pessoas não sabem que tem um fisiculturista profissional da categoria pesada aqui no interior do Paraná. Aliás, muitas pessoas não sabem que eu sou aqui de Cascavel. Esses dias eu postei um vídeo e o cara comentou assim: pô, James Bond tá aqui? James Bond tá aqui em Cascavel? Poxa, eu moro aqui desde 1994. Depois que eu mudei pra cá, eu nunca mais saí daqui. Fiz muitas viagens, mas continuo morando no mesmo lugar, na mesma casa e no mesmo bairro. Então, muitas pessoas não me conhecem. A intenção com esse vídeo é contar um pouco da minha história, das minhas dificuldades, as minhas conquistas, como eu consegui patrocinadores, e dessa forma motivar você que vê uma dificuldade enorme em iniciar no fisiculturismo. Talvez porque você não tem condições financeiras favoráveis, ou porque sua família é contra, ou porque você vê isso talvez um sonho muito distante para você, mas não é, basta você querer. Então, compartilhando as minhas experiências, eu quero que você se encoraje, eu quero encorajar você a entrar nesse mundo. Você tem dúvidas? Você acha que não vai conseguir? Pois então, se liga nesse vídeo que eu vou começar a contar a minha história desde o meu início. Desde criança eu sempre fui envolvido com esportes. Meu pai queria muito que eu jogasse futebol, só que eu não gostava de futebol, não gostava de assistir futebol, nem tinha interesse em torcer para nenhum time, mas ele queria que eu jogasse. Então eu tinha uma escolinha de futebol próximo de casa, no meu bairro, e ele me matriculou nessa escola. Só que eu fiquei pouco tempo, eu realmente não gostava, meus colegas eram muito metidos, eram tudo piazinhos de prédio e me tratavam mal, enfim, não gostei, vazei do futebol, fui fazer natação porque eu gostava muito de piscina, gostava de nadar, aí eu me dei bem, comecei a me destacar na natação e a escola de natação que eu frequentava me deu uma bolsa e começou a me levar para campeonatos regionais. E me destaquei durante um tempo, venci algumas competições, mas logo enjoei das piscinas, não aguentava mais nadar, não aguentava mais ir para os treinos, acabei saindo da natação. Só que eu não podia ficar parado, eu nunca fui sedentário. Porém, eu fiquei parado um ano. E nesse período eu acabei me mudando para Foz do Iguaçu, ficando um curto período lá, mas eu fiquei sedentário lá, estava só estudando, terminando o ensino médio. Então eu acabei ficando sedentário durante um ano e comecei a sentir dores nas costas. Para vocês verem como é importante a gente manter uma atividade física regular. Eu parei de fazer esportes e em um ano eu já estava com dores nas costas e com uma má postura. Fui no fisioterapeuta, não resolveu nada, e daí eu resolvi entrar na academia por influência de um amigo. Ele queria uma companhia, falou: James, vamos lá, vamos treinar, vamos puxar um ferro. Aí eu pensei, falei, legal.
Isso pode me ajudar na postura, nas dores nas costas. Então eu entrei na academia, comecei a treinar. Comecei a treinar numa academia próximo de casa. A mensalidade era R$30, eu ia a pé, voltava a pé. Era bem próximo de casa essa academia, uma academia de bairro. Um galpão cheio de grafite, tinha um grafite do Conan na parede com uma espada enorme. Era massa, era legal, um ambiente legal, os equipamentos bem antigos, equipamentos com ferrugem, aquele ferro bruto. Quando a academia ficava um pouco úmida, você saía todo encardido da academia, camiseta branca saía marrom, preta, as mãos tudo encardida. Hoje a gente não vê isso. Hoje as anilhas na academia são emborrachadas, né? Difícil uma academia que tenha só ferro bruto, como antigamente. Então eu treinei muito tempo nessas academias de bairro. Foi aí que eu consegui desenvolver o meu físico. Só que era apenas o meu início. Era apenas o meu início. Eu não sabia o que comer, não sabia como treinar, tinha muitas dúvidas. Todas as dúvidas de um frequentador de academia. Aí eu olhava para aqueles caras maiores na academia e perguntava: pô, preciso trocar uma ideia com esse cara, preciso aprender alguma coisa. Então assim eu ia aprendendo, trocava ideia com um, trocava ideia com outro. Depois apareceu um site no Brasil chamado Treino Pesado, do nosso amigo Fred Azevedo. Admiro muito o Fred, sempre falo para todo mundo o quanto eu aprendi com o treino pesado. Lá eu aprendi a fazer dieta, eu aprendi a treinar. Então o Fred Azevedo trazia conteúdos lá de fora muito bons, conteúdos que nós não tínhamos acesso. Ele pegava artigos de revistas, traduzia e viabilizava isso no site dele para nós. Por exemplo, treino de braços do Jay Cutler. Aí ele trazia esse artigo para nós. Os artigos no treino pesado, os artigos no site Treino Pesado eram semanais, se eu não me engano. Mas tinha lá, por exemplo, treino de braços com Jay Cutler. Aí ele nos passava o treino do Jay. Então, olhando aquilo, as séries, as repetições, o intervalo de descanso, nós tínhamos uma ideia do que nós teríamos que fazer no nosso treino. Então, dessa forma, eu ia aprendendo a cada artigo que o Treino Pesado publicava, eu aprendia mais um pouco. Dieta para ganho de peso, tinha lá um exemplo de dieta para ganho de peso. Dieta para definição, tinha exemplo de dieta para definição. Dieta do Chris Cormier, por exemplo, tinha lá a dieta que o Chris Cormier fazia em 1995. Então, nós conseguimos tirar uma base dessas informações, filtrar algumas coisas e eu passei a utilizar essas informações em benefício próprio. Eu já estudava muito, eu já ia em busca de informações. Que tipo de alimentos eu tenho que comer antes do treino? Que tipo de alimento eu tenho que comer no pós-treino? O que eu devo comer durante o dia? Muitas pessoas não se interessam em ir atrás desse tipo de informação. Eles querem tudo mastigado ou pagam caro para o nutricionista. É muito fácil montar uma dieta hoje, ainda mais com toda a informação que nós temos no YouTube, em vários sites de marcas de suplementos, dando dicas, blogs, enfim, uma infinidade de fontes de informação nós temos hoje. Naquela época não tinha, mas o treino pesado salvou a gente aqui no Brasil. Não só o treino pesado, eu também cito o Valdemar Guimarães, que na época com seus livros revolucionou a musculação no Brasil, com informações que não tínhamos acesso, mas graças aos seus livros a gente obteve o conhecimento e começou a fazer o que era certo. O que utilizar, quanto de proteína eu devo ingerir, quanto de carbo, quanto de gordura, esse tipo de coisa. Então fomos aprendendo, aprimorando e as coisas foram ficando cada vez melhores. O site Treino Pesado durante muito tempo era gratuito.
Depois o Fred começou a cobrar uma pequena taxa, um valor muito insignificante, apenas para manter o site, deixar tudo bonitinho, mas daí ele começou a fazer sorteios para a galera, né? Quem assinava o site também era beneficiado de alguma forma, com sorteios ou com descontos em produtos ali que o Fred vendia para nós, né? Suplementos, camiseta, boné, enfim. O treino pesado nos ajudou muito, não só a mim, mas a muitos marombeiros, muitas pessoas que melhoraram sua dieta, seu treino, seus ciclos, por causa do site Treino Pesado. E também por causa dos livros do Valdemar Guimarães na época. Então eu fui aprendendo cada vez mais. Tinha várias dúvidas. E eu pensava assim, se eu me encontrasse com um fisiculturista profissional hoje, o que eu perguntaria para ele? Então essas perguntas ficavam na minha cabeça. Perguntas como, até que momento eu devo treinar? Eu vou na academia, começo a treinar meus bíceps. Em que momento eu devo largar a barra, guardar os pesos e ir embora, descansar e fazer a minha alimentação, a minha suplementação? Então eu não sabia isso. Eu não sabia quanto tempo eu tinha que treinar. Eu tinha que ficar treinando 1 hora, 1h30, 2 horas. Então com o tempo eu fui aprendendo, trocando ideias com outras pessoas, com outros praticantes de musculação. Depois eu entrei nas competições, comecei a trocar ideias com outros atletas, até que num campeonato eu me destaquei muito e um coach ficou interessado em me dar uma orientação naquela época. Minha primeira competição foi em 2010, foi no Paranaense Naba. Eu entrei nessa competição e venci, e 2 meses depois eu fui para o Brasileiro em São Vicente e fiquei em 2º lugar. A federação na época era Naba, não existia IFBB Brasil aqui ou melhor, não existia IFBB Paraná naquela época, em 2010, 2011. A IFBB Paraná foi criada em 2012, então a partir dali nós começamos a ter o Paranaense da IFBB, que classificava para o Brasileiro IFBB, e assim a gente ia tentando ganhar os campeonatos e construir uma carreira no bodybuilding. Mas falando desse período de dificuldades, olha, eu vou falar para vocês, eu não tinha uma calça jeans para ir trabalhar. A minha calça jeans estava furada aqui nos adutores, né? Meus adutores cresceram e ficavam raspando um no outro, então as calças furavam bem aqui onde os adutores se encontram, e eu andava com as calças furadas, porque ou eu comprava uma calça ou eu comprava frango, aveia, enfim, mas ninguém viu o furo na calça, então dava para aguentar um tempo. E as coisas foram melhorando, né? Eu entrei na faculdade de arquitetura, arranjei um estágio, ganhava muito pouco, trabalhava meio período, ganhava R$250 apenas, e usava esse dinheiro para a minha dieta e para pagar a mensalidade da academia. A dona da academia viu a minha persistência, viu a minha garra, a minha coragem. Eu ia todos os dias para a academia, fizesse sol ou chuva, de qualquer forma eu ia para a academia, fazia o meu treino, sempre me alimentando de 3 em 3 horas, levando minhas marmitinhas para lá e para cá. Começaram a ver a minha dedicação, começaram a notar a minha dedicação. Então a proprietária da academia naquela época me deixou livre da mensalidade. Eu pude representar a academia dela na época, que se chamava Sport Life. O nome dessa proprietária é Ivonete, e sou muito grato a ela. Foi a primeira pessoa que me ajudou, me tirando a mensalidade da academia, liberando a academia para mim. E muitas vezes ela me emprestava a chave para eu ir treinar nos domingos e nos feriados. Bem, as dificuldades eram inúmeras. Muitas vezes me faltava dinheiro para dieta. Eu comprava num mercadinho lá perto de casa fiado, depois minha mãe ia lá fim do mês e acertava para mim. Eram coisas básicas: frango, aveia, macarrão integral, arroz integral, apenas os itens da dieta
que eu precisava muito. Teve dias de eu não ter dinheiro, de eu pensar, poxa, como é que eu vou treinar amanhã se eu tô sem frango, se eu tô sem isso, se eu tô sem aquilo? Aí eu pegava uma graninha emprestada com a minha mãe ou ia no mercadinho comprar fiado. Agora eu quero contar para vocês uma coisa que me aconteceu. E isso foi muito bom, isso me ajudou muito. É uma história que eu sempre conto pro pessoal que tem dificuldades, que reclama que não tem patrocínio, que reclama que é tudo caro. Bom, a gente tem que se virar com o que a gente tem. E qualquer oportunidade, qualquer pessoa que venha oferecer uma ajuda, nós temos que aceitar e ser muito gratos. Naquela época, o ovo, a dúzia do ovo, era uns 50, uns 60, era barato. Mas por muitas vezes eu não tinha grana para comprar as minhas dúzias de ovos. E um amigo me deu uma ideia, ele falou, James, por que você não vai na panificadora e pede claras de ovos lá? Eu falei, como assim? Ele, cara, as panificadoras, a maioria delas, utilizam as gemas apenas para fazer os quindins e demais outros doces e jogam fora as claras. E essa clara, em vez deles jogarem fora, eles podem dar para você. Por que você não vai lá e não tenta fazer, negociar com eles? Aí eu fui numa panificadora, próximo de casa, também no meu bairro, e perguntei para eles se eles realmente jogavam as claras fora. E a moça da panificadora me disse que ia muita clara fora, realmente, que eles não usavam tudo e jogavam muita clara fora. Então eu pedi que, por favor, eles guardassem aquela clara que seria jogada fora, guardassem, acondicionassem aquilo num balde, num pote e me entregassem, porque eu iria aproveitar aquilo da melhor forma possível, fazendo meus omeletes, utilizando nos meus shakes na época, que a gente na época não tinha prudência nenhuma, tomava ovo cru e dane-se salmonela, não ligava para isso. Queria ingerir proteína, quanto mais proteína melhor. Então toda semana eu pegava um balde de claras na panificadora, um balde enorme, sabe esses baldes que vem de maionese em grande quantidade, para esse pessoal que faz lanche na rua, essas coisas. Então enchia um balde de claras e eu ia embora daquilo, deixava na minha geladeira, né? Isso durava uma semana, consumia clara pra caramba, consumia pouca carne, pouco frango, pouca carne de boi, porque eu tinha toda aquela clara à disposição. E aquilo lá eu consumia, ia chegando no fundo do balde, tinha resquícios ali de casca de ovo, enfim, aquelas coisas ruins do ovo que a gente não quer. Ficava tudo ali no fundo. Mas a boa clara eu pegava, consumia e fazia os meus shakes. Isso me ajudou muito. Acreditem, me ajudou muito, ajudou eu a me manter na minha rotina, indo treinar todos os dias, né? Tinha a minha clara de ovos ali, a minha fonte de proteína para utilizar. Depois, mais tarde, eu consegui um apoio de uma loja de suplementos na cidade, a Malhação Suplementos. Eles começaram a me apoiar. Eu ia lá, comprava um whey baratinho. Aí o meu amigo lá, o proprietário da loja, ele me empurrava um BCA, uma creatina, colocava junto com o whey dentro da sacola. Isso me ajudou muito. Logo mais tarde eu vim a ser patrocinado pela loja Malhação Suplementos. Foi o meu primeiro patrocínio aqui na cidade de Cascavel. Então é isso, pessoal. As dificuldades foram imensas. O fisiculturismo é um esporte difícil, você já sabe, e sem dinheiro é um esporte impossível. Só que enquanto você não tem dinheiro, faça o que você tem nas condições atuais. Faça o possível com o que você tem agora, entendeu? Se você só tem arroz e ovo para comer, coma arroz e ovo. Se esse é o seu sonho, se é o seu objetivo, você tem que fazer sacrifícios pelo seu sonho. Não é verdade? Então as dificuldades foram inúmeras, imensas, mas a vontade de ter um shape forte, de ser um cara diferenciado, de não ser mais um na multidão, era muito maior.
Quando eu ia para academia, eu imaginava o seguinte: quantos caras estão com o mesmo foco que eu? Quantos caras estão tão obcecados quanto eu para crescer, para desenvolver? Então aquilo me deixava orgulhoso de mim mesmo, porque naquela época o preconceito era muito maior. O preconceito era gigantesco. Eu levava as minhas marmitas para a faculdade, né, enquanto os meus amigos iam para o barzinho, comer espetinho, comer coxinha, eu abria a minha marmitinha ali com omelete, ó, no intervalo, todo intervalo. Ninguém mais fazia isso. Hoje é comum. Hoje tem empresas que produzem bolsas térmicas com marmitas para você carregar para lá e para cá. Naquela época não tinha. Naquela época a gente era taxado de doido, de tirar um tupperware de dentro da bolsa da faculdade e comer. Naquela época a gente era taxado de louco. Só que eu me orgulhava disso, porque eu era um dos únicos que estava fazendo aquilo. Eu olhava ao meu redor, não tinha mais ninguém como eu. E isso me deixava orgulhoso. Isso me motivava. Então as coisas foram acontecendo muito aos poucos. Não pensava em ter patrocínio, nem imaginava que eu seria capaz de um dia ter um patrocínio. Hoje, os caras já querem um patrocínio para começar a treinar. Eles querem um patrocínio para pensar em competir. Não, tá tudo errado. Primeiro você tem que merecer um patrocínio. Não é você que se coloca no pedestal, eu mereço um patrocínio. Não, isso não acontece. As empresas só vão te procurar se você se destacar. Ou se você for um grande influenciador, ou se você for lá no campeonato e vencer todo mundo. E levantar o troféu, sou campeão. Eles vão bater na sua porta. Não é você que vai lá pedir coisas para eles. Ai, me patrocina, por favor. Isso é humilhante. Não faça isso. Trabalhe duro, que eles vão bater na sua porta. Esse é o conselho que eu dou. Foi assim comigo. Eu não pedi nada a ninguém. Eu apenas ia treinar, comer, ia para a faculdade. Sou formado em arquitetura e urbanismo. Sempre soube que eu deveria ter uma profissão, uma base de sustento para o fisiculturismo, porque eu sempre soube que o fisiculturismo nunca deu dinheiro. Hoje são poucos os atletas que vivem de fisiculturismo. É possível, mas até chegar no privilégio, até chegar à oportunidade de você viver apenas de fisiculturismo, muita coisa vai acontecer. Você vai ter que derramar muito suor. Muito suor. Eu ganhei o meu primeiro patrocínio da Age Nutrilatina no ano de 2013, após vencer o Campeonato Paranaense. Eles estavam lá de olho em mim. Se o James vencer, nós vamos patrociná-lo. E eu venci. No fim da competição, eles estavam lá, falando que tal dia vão me enviar o contrato. E eu super feliz, super ansioso, querendo gritar para todo mundo a grande notícia que estaria por vir. Mas eu me segurei. Eu tinha que esperar a empresa me anunciar nas redes sociais. Que redes sociais que nós tínhamos naquela época? Era o fim do Orkut e o início do Facebook. As pessoas nem utilizavam o WhatsApp direito ainda. Mas é isso. As dificuldades foram inúmeras. No começo também, meus pais eram contra. Afinal, o ovo e o frango para a semana inteira estavam acabando em 1 ou 2 dias. Que pai e mãe que não fica desesperado quando vê seu filho comendo 2 dúzias de ovos ao dia?